nossos estudos sobre ectoplasma. Nós fizemos, no primeiro momento, a aula passada, fiz uma explanação, uma introdução desse trabalho. Hoje ainda nós vamos pegar as pesquisas que foram realizadas para a gente depois adentrar nas características dessa substância. Então, uma vez que nós sabemos que Allan Kardec, na codificação, ele trabalhou com essas substâncias, mas ele não deu o nome ectoplasma. Então, nós sabemos que quem vai dar o nome ectoplasma é o outro grande estudioso, né? Que a gente vai ver logo mais. Mas antes de adentrar nele, nós vamos ver esses aqui, ó, que também, após a codificação, ou antes da codificação, todos já estavam imbuídos de buscar uma explicação para esse magnetismo, para essa substância, que nessa época, que começou praticamente na França, nos salões parisienses, é que a gente vai perceber que essa substância ela estava, de uma certa forma, em evidência, e todos, cientistas, pesquisadores, professores, filósofos, psicólogos, uma infinidade de criaturas atento a essa nova janela que se destacava. Então, alguns pesquisadores aí, nós temos o Gustave, né? Era um psiquiatra, pesquisador francês, e através da mediunidade de Eva, que era uma francesa, Eva Carrière, e dos poloneses Franek, né? E Jean e o Stefan, ele conseguiu fazer alguns trabalhos para poder conseguir entender esses processos que ocorriam via essa substância. Ernesto Bozano, que era muito conhecido nosso, grande escritor da filosofia espírita, ele era extremamente materialista, cético e positivista. Então, ele tinha essa linha de pensamento, então isso aí ele estava mais imbuído dentro da ciência propriamente do que dessa parte de moral ou da parte da filosofia espírita. Nós temos o Alexander, diplomata, filósofo, jornalista, né? Trabalhou com alguns médios de grande importância na época, que auxiliou muito a esse desenvolvimento, a essa conexão do entendimento dessa substância, né? A Madame Esperance, Eusápia Paladino e a Florence Cook. E nesse trabalho do Alexander, né, ele já tinha esse desenvolvimento quando William Crookes começou a fazer as experimentações de materialização, ele foi um colaborador do William, que está lá na frente, né, que trabalhou muito com o espírito de Katja King. Nós temos o Alberto von, psiquiatra, parapsicólogo, um alemão, e ele investigou muito na mediunidade, tanto da Eva Carrière, como de Rude e de Willy. E Paul Giber, né? Ele era um bacteriologista, fisiologista, psicólogo, e ele era discípulo de Louis Pasteur. Então, a gente percebe aí que são pessoas de nome, estudiosos, que buscavam ali não uma explicação para justificar os fenômenos, mas para entender aqueles fenômenos que estavam acontecendo e que fazia uma reverência à época para que pudesse, assim, essa janela escancarar. E aí Allan Kardec também entra nesse processo, por curiosidade, para entender essa substância, e com isso descobre-se, né, a doutrina dos espíritos. Nós temos o Henrique Morselli, ele foi um médico psiquiatra italiano, ele teve um encontro com a médium italiana, que ela auxiliou muito, que é a Eusápia Paladino. Ele realizou 30 sessões de materialização de espíritos, com o apoio dela, com a energia dela, e ele conseguiu convencer-se da realidade dos fenômenos, tendo declarado a sua mudança de pensamento. Então, eles todos eram tipo céticos, né? Eles eram tipo assim, será que isso realmente existe? Como que ocorre essa materialização? Então, a gente percebe que todos eles tinham quase que a mesma linhagem de pensamentos, né?
querem uma explicação lógica, racional e dentro da ciência. E eles alcançam muito esse objetivo. Então, a questão do espiritismo foi discutida por mais de 50 anos, e embora ninguém possa prever neste momento quando isso vai ser resolvido, todos são acordados em atribuir a ela uma grande importância entre os problemas que deixou como legado pelo século XIX para o século XX. Se durante muitos anos a ciência acadêmica desvalorizou toda a categoria de fatos que o Espiritismo trouxe para formar os elementos do seu sistema doutrinário, tanto pior para a ciência. E pior ainda para os cientistas, que ficaram surdos e cegos diante de todas as afirmações, não de sectários crédulos, mas de graves e dignos observadores como William Crookes, Oliver Luke e Charles Richer. Então, eles não tinham nada, eles não eram espíritas. Eles queriam simplesmente descobrir essa realidade. E os fenômenos ocorridos e os médios dos quais eles foram trabalhados, as entidades vinham e comprovavam para ele essa realidade do mundo dos espíritos, inclusive falando de entes queridos deles, de uma intimidade que só eles possuíam, e com isso abriram as suas mentes para que compreendesse que nós temos um mundo material e um mundo espiritual. Então, todos eles, de uma certa forma, na sua incredulidade, mas na sua curiosidade absoluta de buscar esse progresso e desenvolver essas informações, ao mesmo tempo que ele encontrava essas respostas, eles também conseguiam mudar a sua forma de pensar, a sua forma de visão nessa conexão com o mundo espiritual. Aí o Charles Richer, né, 1850 a 1935, médico, pesquisador nato, ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 1913. Ele descobriu a anafilaxia, conhecida como choque anafilático, é causada por uma reação exagerada do sistema imunológico ao ter contato com a substância alergênica, produzindo rapidamente anticorpos e substâncias como histamina, leucotrienos e prostaglandinas, resultando nos sintomas, podendo ser fatal se não for tratada rapidamente. Então, ele já era um grande estudioso, um médico bem conceituado. Em 1913, ele recebe esse Prêmio Nobel da Medicina. E ele é enveredor por esse caminho na tentativa de descobrir essa substância que fazia mover e criar tantos fenômenos. Então, ele foi presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas do Reino Unido, de uma mente brilhante, muitas obras publicadas em diversas áreas, inclusive na metapsíquica, que era o termo proposto por ele para que hoje chamamos de parapsicologia. Então, a gente percebe aí a grandiosidade dessa criatura, que ela agora vai pegar todo o conhecimento científico da doutrina espírita e ele, então, começa a fazer com que essa substância tivesse o nome agora não de uma substância nervosa, mas de uma substância chamada só fluido cósmico universal, ou diferenciada, como colocava também o fluido vital, prana. Então, ele vai dar o nome de ectoplasma. Isso foi em 1894, quando ele criou esse nome para que pudesse conceituar essa substância. É um termo usado no espiritualismo para definir a energia espiritual externizada pelos médios. Então, nós já sabemos que essa energia todos nós possuímos, o ectoplasma, e tem uns médios que são ostensivos nessas energias, nessa substância, que nós chamamos de médios ectoplasmáticos. Então, esse fenômeno da exteriorização dessa energia, que ela é retirada do médio para que ocorram os trabalhos, é chamado de ectoplasmia, enquanto que a substância exteriorizada chama ectoplasma. Então, é para a gente entender o fenômeno da exteriorização
ectoplasmia. A substância ectoplasma. Então, o ectoplasma sai, formando o fenômeno da ectoplasmia, que é a materialização de espíritos, de objetos, né? Vozes, luzes, movimentos do lado espiritual para que todos que estão naquele ambiente possam perceber. Acima de tudo, um cientista, um pesquisador infatigável e sereno. Então, nós devemos muito à compreensão dessa substância a esse homem, esse estudioso, que em 1935 deixou, né, a Terra, mas deixou esse legado, esse reforço maior, quando ele, num estudo profundo e com tantas experiências, com tantos experimentos, ele coloca esse ectoplasma. Aí nós temos o Charles, ele estudou o fenômeno de vários médios, principalmente na italiana Eusápia Palladino. Nós vamos escutar muito sobre essa grande médium, porque ela era ostensiva em ectoplasma. E ela foi uma das que mais ajudou nas pesquisas, não somente do Charles, mas de outros e outros, para que pudesse haver essa comprovação. William Crookes era um inglês químico, físico, descobridor do metal tálio, na época uma das maiores autoridades científicas da Inglaterra. Aí nós temos o Cesare Lombroso, também italiano, psiquiatra, cirurgião, higienista, criminologista, antropólogo e cientista. Ele era combatente do espiritismo. Ele reconheceu sua legitimidade quando sua mãe, que já estava desencarnada, e no processo de experiência da materialização, através da mediunidade de Eusápia Palladino, a sua mãe veio, né, e deu um beijo. Então, ela veio para ele e todo mundo assistiu a cena. A mãe materializou. A fim de evitar fraudes, a médium encontrava-se com as mãos presas por duas pessoas, e a estatura da médium era mais alta que a do espírito materializado, que era sua mãe. Então, quando ocorreu esse processo, foi que ele realmente caiu na real, a ficha caiu, e ele falou, realmente, Allan Kardec está correto, existe um outro mundo, que é o mundo dos espíritos, e essa substância é que faz acontecer as materializações, e aí a sua mãe vem para fazer essa comprovação. Então, nada melhor do que esse trabalho que vem através de um ente com grande intimidade, que ele sabia de tudo que estava ocorrendo, e essa sensibilidade de estar à frente ali da sua mãe foi que abriu a janela da fé, do entendimento e da verdade. Então, a gente sabe que todas as pessoas que trabalham em prol do bem, independente da sua crença, independente da sua fé, quando ele tem um trabalho a ser realizado e que ele faz com o coração aberto e com muita vontade, fatos ocorrem para que possa concretizar essas informações. Então, nós temos aí o William, ele concretizou com a presença da sua mãe. Outra experiência que foi realizada na Inglaterra, na Associação Britânica dos Espiritualistas. Pesquisadores instalaram uma cabine mediúnica sobre o estrado de uma grande balança ligada a um cilindro registrador. Foi comprovado que durante a sessão o médium perdeu gradualmente até 75% do seu peso. O William Jacques Colford, em estudos efetuados pela senhorita Kathleen, ela verificou a perda de 23 quilos de sua massa, transformado em ectoplasmas. Para isso, ele pesava a médio antes e depois das reuniões. Gente, eu estou falando aí do experimento, tá? Que aconteceu na Associação Britânica, e essa obra, ela tem essa obra para que possa comprovar os fatos, e tem mais ou menos aí uma foto nos mostrando a realização desse fenômeno. Então, a gente percebe que a coisa foi muito séria, com muita pesquisa, com muito experimento.
Nesse momento não tinha achismo, não tinha pensamento vago, tinha informações para que essa informação pudesse realmente ter, de fato, verdades. Elas foram sendo experimentadas por vários cientistas, por vários médios, para chegar a essa conclusão dessa substância do ectoplasma, que tem no mundo físico, né, nosso, mundo do encarnado, e que trabalham para com a espiritualidade ou que trabalha para o mundo espiritual. O ectoplasma, Patinha, oi. igual você está falando aí do peso, que a pessoa perdeu, né? Aí Messias falou assim, Pode falar. Você fechou o microfone, Deixa o Elza. microfone, Elza. porque Messias está aqui me questionando, quando você falou que perdeu 23 quilos numa sessão, né? E eu falei para ele que depois a pessoa repõe, né? Ela Repõe, recupera, não é isso? Então, para recupera. você esclarecer isso Isso, aí. Não é. a pessoa ficar com medo de doar, entendeu? Não vou querer doar achando que vai emagrecer, É, né? E o Eu outro tem queria medo. doar para emagrecer, pensei que funcionava. Pois é, Não é então, tratamento de obesidade, não, viu, turma? pois é, explica direitinho para não hoje em ter dia, essa conexão. o médico, quando ele trabalha hoje em dia em uma sala mediúnica, ele chega a perder até 3 quilos. Mas ele fala que é a questão mais da água, né, do corpo, que é 70% do nosso corpo formado em água. Mas nessa época aí, esse livro, eu não adentrei a essas informações. Eu confiei na informação porque eles falam que foram realizados. Como que eles faziam? Porque eles falam assim, ó, perda de 23 quilos de sua massa, que era transformado em ectoplasma, sabe? Então, assim, são só experimentos que foram realizados. Hoje em dia, eu estou buscando pesquisa para saber, porque eles falam que é de 2 a 3 quilos que o médio consegue perder o ectoplasma, quando ele doa esse ectoplasma. Mas estamos falando do médio ectoplasmático. Ele realmente tem essa energia diferenciada em grande quantidade e essa doação ela tem que ser feita de uma forma e de um ponto bem assertivo. Puxar dentro do ideal essa energia para ser trabalhada. A gente tem que ver que essa energia ela é doada o tempo todo. Muitas vezes, até de forma inconsciente, o médio trabalha essa energia. Ou seja, também pode ocorrer, aproveitando os relatos, de espíritos que está à volta, trabalhar com a energia desse médio para brincar com essa energia. Daí a responsabilidade de um médio quando ele realmente é de ectoplasma. Fatinha. Patinha, Oi, boa noite, querida. Deixa boa eu te noite, Gi. perguntar. Tudo A bem? reposição, tudo bem, a reposição desse peso, no caso aí, 23 quilos, ou a quantidade que o médio ectoplasmático perder, ela é reposta imediatamente, o peso, ou esse peso é reposto durante o sono físico, gradualmente? Porque Ele é reposto, ele é reposto da hora que sai da sala e no seu sono ele faz a recomposição normalmente, Ah, tá. tá? Ok, Patinha. Aham. É a Respondi. mesma situação, como nós estamos falando de mediunidade, nós estamos particularizando a mediunidade do ectoplasma. Um médio da psicofonia, quando ele recebe espíritos extremamente doentes, que são substâncias pesadas, substâncias doentes, substâncias podres, ocorre também essa situação, sabe? Certo. Do, Uhum. do médio sair cansado, arrasado, porque ele sai com toda aquela. Gente, é ao vivo, desculpa, mas está tocando o meu interfone e vai tocar. Então, é normal o médio sair cabisbaixo, sabe? Mas Sim, eu logo sei. depois ele repõe. É, Toda tem hora, né, mediunidade, Fatinha? Até na própria sala de passe. sim, na Dependendo sala do de passe passe, que quando você aplica, descarrega essas você energias, você sente, perde. Você perde. pode sair de lá sem energia, mas depois a gente repõe, Isso, a gente É recupera. porque suga, né? Nós somos como um filtro, uma esponja. Enche e esvazia. Mas à medida que você esvazia, enche novamente. Né?
É todas as mediunidades, mas como nós estamos falando de ectoplasma, que ela realmente, cientificamente, comprova que há uma perca de peso, mas essa reposição ela vem logo. É doação, né? E a gente sabe que a questão da mediunidade não é privilégio, pelo contrário, é uma forma que nós temos de resgatar os nossos débitos através da doação, da caridade e do amor. Ou seja, é estar em contato direto com os problemas dos outros, com as dores alheias, para que nós possamos, de uma certa forma, ser uma muleta naquele momento. Segura um pouquinho esse peso aqui, para eu poder, pelo menos, respirar. Isso é caridade. Mais alguma dúvida? Então, vamos para frente. O ectoplasma foi analisado por vários pesquisadores, dos quais destacamos as seguintes conclusões. Olha o tanto de pesquisa que vem acontecendo. E não acabou não, viu, gente? Até hoje tem pesquisa. Eu não sei ler muito bem os nomes não, viu, gente? Doutor Dombrowski, ele é da Varsóvia. Ele chegou à conclusão que o ectoplasma está constituído de matéria albuminoide, acompanhado de gordura e de células tipicamente orgânicas. Não foram encontrados amiláceos e açúcares. Eu não vou explicar muito, não vou adentrar, porque não é minha praia. Mas é só para a gente entender do que ele está falando, né? Ele conseguiu colocar essa substância na formação do ectoplasma. Doutor francês, em Munique, ele colocou substância constituída de inúmeras células epiteliais, leucócitos e glóbulos de gordura. Se Breno tiver aí, quiser dar uma pincelada no assunto, eu adoraria. E Dr. Albert, ele fala, ele foi muito citado por Charles Richer, que foi quem deu o nome ectoplasma. Ele fala que o ectoplasma está constituído por restos de tecidos epiteliais e gorduras. E Dr. Hernani Andrade, ele é um dos maiores pesquisadores contemporâneos dentro do Brasil, tem obras. Ele fala que o ectoplasma é substância formada com recursos da natureza, nós já sabemos disso, é verdade, originando-se dos tecidos vegetais, que é o ectofiloplasma, é de origem animal, o ectozoplasma, e de origem mineral, ectomineroplasma. Isso aí nós já sabemos. Mas aí, a complementação que a gente tem, que também faz parte nossa, né, no mundo hominal, juntamente com a espiritualidade, são essas substâncias, ela forma justamente dentro do organismo, entre o corpo soma, que é o corpo físico, e o perispírito, ou seja, é o intermediário, o corpo intermediário, que é o duplo etérico. Isso aí a gente vai ver lá na frente, só para a gente ter uma noção. Então, são estudos que vem realizando, eles vão colocando no papel, vão fazendo experimento para conseguir detectar cientificamente essa informação. E aí nós temos, eu coloquei a foto aí desse pesquisador. Ele é o contemporâneo professor Hernani Guimarães Andrade, que tem feito muitos estudos a respeito e chega bem próximo do que a doutrina espírita vem nos explicando através da sua filosofia. Ectoplasma, ectos, por fora, plasma, molde ou substância, ela plasma. Então, é a energia que forma lá fora. Ela exterioriza algo, né? Então, é uma substância semelhante a uma sorte de protoplasma gelatinoso, inicialmente amorfo, que sai do médio e toma forma mais tarde. Amorfo, né? Que sai do médio e toma forma mais tarde. Essa é a concepção, a conceituação que o Charles Richer traz para a gente. Ele faz uma coavaliação dentro da biologia e dentro da ciência tradicional. Então, embaixo, ele consegue explicar o seguinte, que o protoplasma, que é o conjunto de todas as estruturas vivas e atuantes da célula, compreendendo a membrana celular, o citoplasma com seus orgânulos e o núcleo com seus componentes. Ele vai lá para a célula para poder explicar.
é formado por substâncias inorgânicas, que são águas e sais minerais, e substâncias orgânicas, glicídios, lipídios, proteínas, ácido nucleico e vitaminas. Então, nós vamos dar uma pincelada agora na biologia. A célula humana, nós não somos formados de células? Nós temos a célula material no corpo soma, que é o corpo físico, e nós temos as células espirituais, que está formada nos nossos corpos sutis, que são 5, né? Porque nós temos o corpo físico, depois nós temos o duplo etérico e o perispírito. Do perispírito, a gente chega até o espírito propriamente, que é o Atma. Então, se olharmos esses 3 corpos, o físico, o duplo etérico e o perispírito, aí vem a formação tanto das células humanas, dentro da biologia, da carne, quanto as células espirituais. Então, ele coloca a célula, põe a situação, aí tem todo, né? A membrana, a citoplasma, o lisossomo, para a gente compreender o que é célula, mas vamos pegar o que é importante. Aí ele vai lá e fala do citoplasma. Ele fala que o citoplasma é a parte da célula que fica entre a membrana celular e o núcleo. E a constituição é hialoplasma e organelas. Olha aqui onde é que é o citoplasma, essa regiãozinha mais gelatinosa da célula. Aí ele entra falando que quando observamos o citoplasma de uma célula, percebemos que sua porção mais periférica é mais gelatinosa do que aquela mais interna. Essa região menos fluida é denominada de ectoplasma. Aí vem o nome, na explicação da biologia, o nome ectoplasma. Nós não somos seres humanos, nós não somos formados de células, então ele faz esse conjunto da biologia com a ciência para encontrar e agregar essas informações do que é esse ectoplasma, que para nós pode ser uma fumaça, um gás, um emaranhado como se fosse uma nuvem, porque quem tem olhos de ver é que percebem. E pelas fotos a gente sente ali aquela quantidade de energia, de substância que saem. E ela tem a capacidade de fazer essas mudanças, sólida, líquida e gasosa. Então, vamos lá. Devemos fazer diferença entre o termo ectoplasma, empregado em biologia, para designar a região mais eterna do protoplasma celular, e o significado da parapsicologia do presente escrito. Então, olha eles fazendo uma analogia da ciência e do ectoplasma dentro da célula humana. O ectoplasma é uma substância amorfa, vaporosa, com tendência à solidificação pela evolução dos fenômenos, tomando forma por influência de um campo organizador específico. O que é tomar forma de um campo organizador específico? Porque dentro de um trabalho, quando está sendo realizado... Breno, o que você está falando aí, Breno? Não, é só para reforçar, aproveitando que você está nessa parte básica aí. Ah, tá. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, com o que come. Por quê? Porque tudo que você ingerir vai fazer parte desse sistema aí das células. Uhum. Né? Por isso que a espiritualidade tem reforçado que, nesse primeiro momento, a gente tem que ficar 48 horas, não mais 24 horas, com muito cuidado, né? Porque eles estão trabalhando com o ectoplasma mais sutil, para não dizer mais puro possível, né? Uhum. E à medida que os trabalhos forem evoluindo, se a gente conseguir cumprir isso, nós vamos ter que ficar 72 horas. Que é justamente para esse material todo celular que a Fatinha está falando, ele poder ser da melhor qualidade possível. Com certeza.
Lá na frente a gente vai ver isso, sabe? Assim, da alimentação, da influência, o que se deve comer, o que não pode comer, quais os alimentos que, de uma certa forma, faz mal para o ectoplasma, o que faz bem. Mas é só para casar o raciocínio já Isso. desde já, para as pessoas irem se conscientizando, e aí quando você chegar lá nesse tópico, você reforçar isso tudo, especificando até, né? Não só alimentos, bebidas e outras questões mais. Verdade. Facilmente fotografado, de cor branco acinzentado, vai desde a névoa transparente à forma tangível, de aspecto semelhante aos tecidos vivos, oferecendo sensação de viscosidade e frieza. Tá? Então, é só para a gente, eles conseguindo fazer todo esse trabalho para mostrar a situação do ectoplasma. Então, tá. Nós vamos entrar agora no ectoplasma, um alinhamento conceitual de vários cientistas para chegar, porque ainda nós não temos hoje, tipo assim, 2 e 2 são 4, não tem. Em relação ao ectoplasma, existe ainda várias indagações, é uma palavra, ou são fenômenos que estão sendo estudados, reexperimentados, discutido, alinhado, reavaliado. Então, né, o que é esse ectoplasma? Aí nós vamos fazer uma viagem no tempo para a gente poder entender. No fim do século XIX, início do século XX, houve uma intensa busca para se compreender os fenômenos espirituais que tomavam conta dos salões parisienses, onde ocorriam fenômenos impressionantes que aguardavam uma investigação mais efetiva. Evidentemente, a base desses encontros eram os contatos com entidades espirituais, mas também significava divertimento, algo de novo sendo introduzido numa sociedade que começava a se preparar para enfrentar essa nova realidade. Nós sabemos que a codificação aconteceu, foi na França, e esse momento foi o momento propício, onde explodiu, né, essas situações, essas ocorrências de fenômenos. Ô, gente, 2 minutinhos, deixa eu só falar com... Oi. Mãe, eu tô na live. Tá, tchau. Perdão, gente. Perdi até meu pensamento. Tá, então eles estavam fazendo, esses fenômenos estavam acontecendo, quem não entendia, que ia lá para os salões, aquilo ali era um divertimento, porque eram cestos, eram pancadas, eram ruídos, que eram feitos, né, naqueles salões, e para quem não entendia, achava que era algo normal e que era simplesmente uma brincadeira, vamos assim dizer. E ali começou a frequentar muitas pessoas com um olhar diferenciado, em especial muitos magnetizadores. Então, de todos os fenômenos estudados, um dos mais impressionantes, atraindo inúmeras pessoas e os jornais sensacionalistas, foi o ectoplasma ou materialização. Ainda não se sabia que era materialização, ainda não sabia dessa ectoplasmia. Eram realizados, mas eram desconhecidos tanto da ciência quanto do entendimento. Nem a doutrina espírita ainda tinha sido codificada, né? O cristianismo codificado se tornando a doutrina dos espíritos. Centenas de casos devidamente comprovados foram fotografados e medidos por diversos pesquisadores que relataram detalhadamente as manifestações e produziram uma base científico-espiritualista para compreender a produção nos mais diversos ambientes e condições da matéria espiritual. Esse procedimento, essa fala, ela reverbera depois do conhecimento. Mas um texto desse nunca teria sido escrito naquela época, porque ninguém sabia do que estava acontecendo. Até Allan Kardec, quando começou a frequentar, né, por convite dos seus amigos, que eram magnetizadores, quando ele começou a frequentar, ele observou, ele
ficou descrente daquilo ali. Mas quando ele começou a atentar para as perguntas e as respostas que vinham, ele falou: não, tem algo que está sendo informado que vai além da capacidade de um ser humano de ter essa informação, de ter essa condição de uma resposta. Isso que alertou. E ele começou a frequentar e começou a buscar os estudos. Como ele é um dos missionários para fazer toda essa modificação, essa mudança do plano do entendimento, então, com isso, ele vai achar as brechas e vai o passo a passo, obviamente, auxiliado pela espiritualidade, para que pudesse, então, ocorrer de fato essas novas portas para se abrirem e conseguir detectar esse movimento, essa comunicação com o mundo espiritual. No mundo das manifestações espirituais, os fenômenos compõem um vasto conjunto de provas da existência de uma realidade espiritual e de como essas energias conscientes entram em contato com o mundo físico. Energias conscientes, mentes, né? Que respondiam, que falavam, que mostravam. E os fenômenos, gente, mesas que simplesmente levitava chegando ao teto, cadeiras que levantavam. A mesa respondia através do toque de uma perna. Ela inclinava, dava uma batida, inclinava, dava duas batidas. Então, foi uma comunicação que foi acontecendo e a partir dos curiosos, depois entrou naquele processo de colocar as letras, e por aí vai, são tantos fenômenos interessantes, que é o primitivismo da compreensão desses fenômenos. Então, nós vamos ficar mais ou menos por aqui, só vou fechar só isso aqui, tipologia, que todo mundo já conhece. Forma de comunicação realizada por meio de sons ou pancadas através de influência dos espíritos, de espíritos. Mesas girantes, ou como eles também costumavam falar, mesas falantes ou mesas dançantes. As comunicações mediúnicas são caracterizadas por uma mesa que pode se mover em várias direções ou levantar-se, obedecendo ao comando mental e à vontade dos desencarnados. Tá. E como que era feito isso? Através da energia que nós conhecemos, chamada ectoplasma. Então, nós temos essa foto aqui embaixo, ó. Olha uma mesa, vai para o teto, vendo? Olha aqui, todo mundo junto, né? Colocava muitas vezes, aí tinha as pancadas, os ruídos, e depois teve a parte do alfabeto, que ele formava as frases. Então, nós vamos parar por aqui, para a gente continuar na próxima aula sobre esse momento inicial nos salões de Paris, onde essa descoberta fantástica, e até hoje ainda é tão questionada, e é uma energia que todos nós possuímos e que doamos, e quando fazemos isso para o bem, né, nós temos aí uma condição de estar ajustando as nossas energias, melhorando através das reformas íntimas que fazemos, das mudanças dos nossos pensamentos, das nossas posturas, das nossas escolhas que estamos a fazer para melhorar como ser humano, para melhorar como espírito e progredir como luz. Então, a gente está agradecendo na Natécia França, com toda a sua falange, pelos estudos, pela presença, pela intuição. Agradecemos à Casa Mensageiros da Luz, por esse estudo, por esse trabalho, que vem iluminando a cada coração, a cada mente, nos ensinando a caminhar de uma forma mais suave, buscando olhar a nós mesmos, fazendo sempre o diagnóstico de quem somos e para onde estamos a caminhar. Agradecer a todos os do plano físico e do plano espiritual, que agregados nessa comunhão de amor, nesse fortalecimento do trabalho e na tentativa de modificação individual e coletiva, só temos que agradecer a Deus pela grande oportunidade. Que Jesus abençoe os nossos lares, abençoe as nossas mentes, os nossos corações, tranquilize-nos
tirando as preocupações, que possamos encontrar as soluções dos nossos problemas, das nossas angústias, e que seja sempre o foco maior, o Cristo, o guia, o modelo, que seja sempre essa luz a nos guiar na estrada da vida, adentrando sempre as nossas mazelas, para que assim possamos fazer as nossas mudanças de base. Que assim seja, boa noite a todos e muita